veio lá da glória, morrer na amarga cruz. Sim, quero proclamá-la, pois ela satisfaz anseios de minha alma e enche-me de paz. Ó doce e bela história de Cristo Salvador, de sua eterna graça, de seu imenso amor. Olá, chegamos ao fim de todo esse período que tivemos durante essa semana de estudos, aprofundando mais esse tema tão importante sobre as marcas de Cristo. Eu espero que essa Semana Santa tenha sido muito abençoada para você, de enriquecimento espiritual. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que significa ser transformado por Jesus. Acompanhe durante esse estudo com o Pedro Rosa, que você seja novamente muito abençoado. Olá, amigos, é um prazer estar novamente com vocês. Hoje, trazendo o último tema desse assunto geral, marcas de Cristo, trazendo um tema hoje importantíssimo: transformação das pessoas. A transformação que Jesus pode realizar, pode operar na vida das pessoas. Nós vamos ler Atos capítulo 8, 17 até o 20, mas antes, vamos orar. Grande Deus e amoroso Pai, ao lermos Tua palavra, fale conosco, Senhor, como falaste com tantos, através dos tempos, da história, dos séculos e dos milênios. Eu quero pedir, Senhor, que neste momento me use para trazer esse recado último desta semana, em nome de Jesus. Amém. Atos, capítulo 9, 17 a 20. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Que relato lindo daquele que fora perseguidor. Conhecemos a história, Saulo foi um perseguidor. Perseguidor dos cristãos. Todos que se diziam estar ao lado de Cristo, ele perseguia. E ele estava indo agora para Damasco a fim de prender e fazer mazelas com os cristãos lá de Damasco. Mas numa visão, Deus aparece ali e ele cai, ficou cego, e Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E então a voz disse: eu sou Jesus. Duro, Saulo, é para ti realizar o que estás fazendo. Saulo foi levado pelos companheiros até Damasco, ficou em uma casa 3 dias cego. E então Deus chamou Ananias para que fosse lá, conversasse com Saulo. E, a princípio Ananias relutou, disse: mas Senhor, esse homem persegue e está matando todo mundo que se diz cristão. Mas ele foi, porque Deus assim o pediu. Saulo será um vaso daqui pela frente. Saulo será um instrumento poderoso na propagação do Evangelho eterno. E Ananias foi, conversou com ele e batizou. E esse é o relato do apóstolo, antigo Saulo, agora apóstolo Paulo, que tanto fez pela pregação do Evangelho. Vivemos em uma sociedade em constante transformação, onde as mudanças acontecem a uma velocidade gigantesca, difícil de acompanhar. O ser humano, embora tudo ao seu redor se transforme, ele ou ela continuam sendo os mesmos de sempre. O ser humano, ele é frágil, ele é instável,
ele é emocional, ele é empreendedor, ele é constante lutador por sua sobrevivência e, por final, é destinado à morte. Esse é o ser humano. Somente Cristo Jesus pode produzir a transformação pessoal que tanto ser humano necessita. Só Jesus. Ele foi capaz de transformar vidas e nós já trouxemos vários exemplos aqui nesta semana. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Repetindo, imediatamente caíram de seus olhos como que umas escamas. E ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E eu gosto muito daquele texto ali de Atos, quando Saulo está contando a experiência dele, e então ele diz que Ananias falou, e agora por que te demoras? Levanta, recebe o batismo e lava os teus pecados. E Saulo então foi batizado. O Senhor Jesus, ele tem a especialidade de transformar vidas. Ele sabe onde tocar. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe o que o ser humano necessita porque ele é o criador do ser humano. Além das transformações ou conversões mencionadas, a Bíblia ainda registra muitas outras. E através dessa história aprendemos algumas lições importantes. Nós somos transformados pelo Espírito Santo. Somos transformados através de um processo. Todos nós podemos ser transformados. Somos transformados para cumprir o propósito de Deus, de voltar a ter as marcas de Cristo. A capacidade do Senhor Jesus para transformar vidas é realmente incrível. Jesus pode transformar sua vida, amigo. Como ele pode transformar a minha e pode transformar de todos, não importa quem tenhamos sido, Jesus pode. Apenas precisamos permitir. Paulo, em Filipenses 1:6, ele diz, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não deixa nada pela metade, Jesus não deixa nada pela metade, o que ele começa, ele conclui, ele termina e conclui muito bem. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós temos exemplos poderosos de pessoas que foram transformadas. Pessoas que são demonstração clara do poder de Deus. Por exemplo, John Wycliffe, de 1320 a 1384, esse homem, um homem que foi transformado e tornou-se um pregador das boas novas do Evangelho num tempo que era difícil. Nós temos Martim Lutero, um outro guerreiro, de 1483 a 1546. Lutero é conhecido como o pai da Reforma. Que trabalho esse homem fez, o que ele enfrentou. Mas com a palavra de Deus nas mãos, ele triunfou. John Newton, de 1728 a 1807. Temos Guilherme Miller, de 1782 a 1848. Temos Joseph Bates, de 1792 a 1872. Temos também John Andrews, esse grande missionário, de 1829 a 1883. Grandes heróis.
homens que foram usados por Deus e realizaram um trabalho para Deus, porque foram transformados e eles acreditaram nesse poder transformador porque eles viveram. Jesus pode fazer milagres na vida das pessoas, levando-as a cumprir sua grande missão no mundo. Testemunhos através dos sermões do pastor Alejandro Bulhon, que temos escutado muitas vezes. É uma demonstração clara no mundo inteiro, onde ele faz seus evangelismos e as pessoas são transformadas. A transformação é uma prova tangível da existência de Deus. Os testemunhos de transformação são uma realidade. A transformação é uma ação sobrenatural. A transformação é algo que está acontecendo com você. E comigo? Cada vez mais semelhante a Jesus. Esse é o objetivo da transformação. Mais semelhante a Jesus. Olha que hino lindo, nós vamos agora ouvir. E podemos até cantar juntos. Jesus é o que mais eu desejo na vida, mais semelhante a Jesus é a vontade sincera nascida em meu ser, mais semelhante a Jesus é o ponto de minha partida para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus, é a mensagem cantada e vivida, mais semelhante a Jesus, é a vontade contida de sempre louvar, mais semelhante a Jesus, é o alvo de minha corrida, para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus, é a minha comida e bebida, mais semelhante a Jesus, é a vontade acolhida no meu coração, mais semelhante a Jesus, é a certeza da luta vencida, para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Cristo está completando a obra que iniciou em cada um de nós. Jesus pode transformar tudo em nós, tudo, não há parte de nosso ser que ele não consiga enxergar e trabalhar e melhorar, transformar para melhor. O livro de Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 5. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Que relato lindo, que maravilha. Apocalipse 21, de 1 a 5. Vocês viram? Deus habitando conosco. E Deus enxugando toda lágrima, nunca mais dor, nunca mais luto, nunca mais morte, nunca mais tristeza, nunca mais choro. Sim,
porque essa ordem de coisas, esta ordem mundial que o homem tentou trabalhar e piorou tudo, será então instituída por Deus. A verdadeira ordem mundial, a nova ordem mundial, segundo o coração de Deus, segundo os princípios da ética e da moral estabelecida por Deus. Esse é o seu objetivo. O grande dia final se aproxima. A transformação final começa hoje, de forma individual. A transformação final para uns significa vida, mas para outros, morte. A transformação final é uma realidade garantida. A transformação final exige nosso compromisso. Compromisso. Cristo virá em breve e com ele uma realidade totalmente transformada. Vamos refletir. Deus pode nos dar um coração novo que sabe como amar e deseja obedecer-lhe e fazer sua vontade. Como já disse, aquele coração onde lá dentro está a sua lei. E aí nós vamos dizer como Jesus: agrada-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim. A tua lei está dentro do meu coração. A maior garantia de que um dia Deus transformará esse corpo mortal em um revestido de imortalidade é que hoje Ele está transformando esse coração. Ele está trabalhando esse coração. Ele está levando esse coração a aceitar os seus ensinos, os seus princípios, a sua vontade. Não a vontade de um homem, a vontade de uma mulher, a vontade de um ser pecador como eu, mas a vontade de Deus. Quantos querem fazer parte desse mundo onde não haverá mais morte, dor e nada que envolva sofrimento? Ah, se você deseja, eu tenho certeza que o anjo da guarda que está ao seu lado nesse momento está escrevendo esse seu desejo. Entregue sua vida ao Senhor e decida fazer parte de sua igreja, a igreja que Ele tem na terra. E esta igreja te aguarda. Vamos cantar aquele hino que temos cantado todas as noites. Sim, Cordeiro de Deus, que maravilha, Cordeiro de Deus, que desceu lá dos céus, que veio ao nosso encontro, para tornar-nos ovelhas do seu redil, do seu aprisco, e nos levar um dia para viver com Ele para sempre no céu. Vamos cantar, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Jesus desceu para nos salvar, deixou o céu, deixou seu lar, por nós sofreu a morte em dor, para ser o nosso Salvador. Humilde Rei na cruz morreu, e assim perdão nos concedeu. Jesus
Pai querido, ao encerrarmos estes temas tão importantes, essa semana de estudos das marcas de Cristo, o Senhor viu quão importante é. Eu sei que a minha parte como humano eu fiz, mas tem uma parte que só o Espírito Santo, só Jesus, só Deus o Pai pode fazer. E por isso eu entrego cada um dos nossos ouvintes, amigos, a Ti, ó Pai. Aqueles que já viram esse vídeo e que ainda verão, para que sejam trabalhados e transformados para esta vida por vir. Em nome de Jesus. Amém.